Mais um Papo Rec hoje aqui com um convidado pra lá de interessante. Às vezes polêmico e às vezes um grande professor. Está aqui conosco hoje o deputado federal Tadeu Venere. E o Tadeu Venere foi para Brasília dizendo que ele não será um despachante de emendas. Que diabo é isso, Tadeu? Primeiro agradecer a você e toda a sua equipe pelo convite. Muito legal estar aqui. Para quem não veio aqui tem que vir ainda, porque o Requião está de parabéns. Acho que foi uma coisa muito bacana que vocês estão fazendo aqui. E quando você sabe que eu fui aqui 20 anos deputado estadual. E eu sempre brinco que nesses 20 anos nós tivemos 3 milhões de emendas liberadas, ou seja, daria pouco mais de 30 mil por ano. E quando nós fomos para Brasília, eu acho interessante, você já esteve lá durante um bom tempo, as pessoas te olham como deputado federal como um caixa registradora. Não olham para você como alguém que faz política, mas sim como alguém que parece que tem uma chave de um cofre mágico e, em vez de discutir política, todos os lugares que a gente vai, as pessoas têm emenda, eu preciso de emenda. E eu falei que a emenda é importante, claro que é importante, mas ela não pode ser uma muleta, né, Requião? Ela não pode ser como, aliás, é aqui na Assembleia, como é muitas vezes nas câmaras municipais. Ela não pode ser uma muleta para você deixar de fazer política, passar a votar tudo, mesmo aquilo que você não concorda, tudo com o governo ou tudo com, sei lá, com o presidente da Câmara Federal, porque para receber uma suposta emenda que uma suposta base sua precisa e por conta disso você tem que mudar tudo que você fez. Então eu sempre falei que eu iria, se fosse eleito antes da eleição, se fosse eleito deputado federal, não seria despachante. E isso nós temos feito. Emendas volto a dizer, são importantes, mas ela não pode ser o centro do mandato. Por isso eu já votei contra, inclusive 2 vezes contra orientações do governo. Não acho que isso aí seja o fim do mundo, aliás, nós temos independência para isso. E uma das vezes me falaram, não é bom votar, porque depois pode não sair isso, pode não sair aquilo. Paciência, né? Então, toca a vida. Mas é o pessoal, né? O famoso municipalismo, né? Os deputados municipalistas que estão lá só para distribuir pequenos favores, né? É o genérico. Eu falo que deputado municipalista, na minha opinião, é um genérico, porque tanto faz se o prefeito é aliado do seu partido, é adversário do seu partido, se ele tem as mesmas propostas que você defende, que foi eleito para defender. Eu dou um exemplo, nós temos prefeitos que fazem uma oposição ferrenha ao piso da educação, ao piso da enfermagem, ao movimento de construção coletiva. Então, para que você vai trabalhar com uma relação com essa pessoa? Eu não faço isso. Nós temos dito sempre o seguinte, emenda a gente discute na base. E você lembra quando estava em Brasília, chega um período que é uma romaria de prefeitos que afunda aqueles corredores, né? Aquilo que eu falo final de ano é uma loucura. Parece mais uma galeria aquilo ali, né? Eu não vou dizer do que, porque daí as pessoas podem interpretar mal, mas é uma galeria. Lembra uma rua que tem em Amsterdã com uma luz diferenciada, né? É um pouco isso, mas aí quando você recebe aquela quantidade de prefeitos que só pedem emenda, mas não quer discutir política, eu sempre falo a mesma coisa, emenda se discute na base, e a partir da base do social é que você vai ver o que pode e o que não pode fazer. Até porque, veja, que eu só me permita, havia aquele processo de emendas do orçamento secreto, né? A RP9, que é a emenda do relator. O STF, de certa forma, eu não diria que ele acabou, mas ele reduziu muito. Aí o que fizeram? Ao invés de botar a emenda secreta da forma como estava, jogaram tudo como RP2, que também continua sendo emenda dentro do orçamento impositivo, mas que hoje são 36 milhões de reais e mais 10 milhões de emendas que você tem dentro do Estado, ou seja, as emendas... Ou seja, não tem política pública, não tem ideologia... E isso arrebentou o orçamento. Se você pegar 50 milhões, que é o oficial, existe ainda o informal, né? Mas o oficial 50 milhões, multiplica isso por 500, 600, porque aí tem as emendas de relator, emenda de bancada. Você tem aí 3, 4 bilhões de reais que daria a fazer muito mais coisas se direcionados para alguns projetos estruturantes do que pingadinho. Mas enfim, mas nós temos municípios aqui no Paraná que não sobrevivem sem emenda. A maioria. A maioria aqui, sem a maioria das ajuda... entidades, inclusive hospitais, por exemplo, 50% hoje das nossas emendas vão para a saúde. Fundo a fundo. E os hospitais não... fundo a fundo quando o prefeito não pede para fazer emenda livre, né? A emenda PIX. Porque se fizer livre, daí põe para aquilo que quiser. Emenda de custeio. Eu falo que não faço isso, porque emenda livre, você põe emenda para ele comprar medicamento e ele acaba comprando o show do Leandro e Josefina e os Cambau A4, e daí a coisa bagunça tudo de uma vez. Por falar em bagunça, Tadeu, você faz parte de um troço chamado MS. Vamos falar da bagunça interna do meu partido e do seu partido.
Partido dos Trabalhadores. Que diabos é MS, Tadeu? Que diabos é MS? Que diabos é MS? Que história é essa? Você que tem mais tempo de casa. Eu tomei água, e água mesmo, viu? Essa história, você tem mais tempo de... Que diabo é essa bagunça de corrente dentro do partido? Aí, Requião, a gente precisaria retornar um pouco às origens do PT. O PT, quando começou a ser pensado em 79, ele foi pensado por uma questão óbvia, né? O Lula e os metalúrgicos estavam numa greve, e nessa greve eles precisariam abrir canais de negociação. Na época, o Murilo, que era o ministro do Trabalho, não os recebia, e quando os recebia já vinha com as negativas, porque o Congresso não concordava com isso. E chegaram à conclusão que precisariam fazer um partido político. Nós estávamos entrando no final, não no final da ditadura, mas já num processo de volta daqueles que haviam sido exilados, né? A campanha da anistia estava bastante forte, 79, e em 80 o PT nasce com uma proposta, com um tripé, né? Que era o parlamento, de um lado, os movimentos sociais, que eram os movimentos principalmente ligados à igreja e ligados à igreja que era a igreja mais progressista, e ligado ao movimento sindical, os movimentos que, enfim, que estavam naquele momento em ebulição, e junto com isso também as pessoas que vinham de fora com os pequenos partidos, alguns clandestinos e outros já estabelecidos, que esse tripé faria com que nós tivéssemos um partido equilibrado e pela base. Acontece que a perna, né, do parlamento cresceu demais. E quando começou a crescer demais, os grupos organizados, mesmo esses que vinham de PRC, por exemplo, PCBR, PRC, eles passavam a se organizar como partidos dentro do partido. Então tinha um jornal próprio, finança própria. Era uma proposta de fazer uma frente, não um partido, mas uma frente, como foi a Farabundo Martí, a Sandinista, como foram as frentes em vários países aqui da América Latina. E nós entendíamos que nós não tínhamos que ter uma frente de vários micropartidos, e sim um partido que fosse um partido único, né, com a sua orientação. Estes grupos minoritários e as correntes, as tendências passaram a ser aceitas, aí começaram a se organizar enquanto partidos, e nesse momento nasce uma carta chamada Carta dos 113, assinada pelo Lula, assinada pelo Lívio Dutra, por várias pessoas, principalmente do movimento sindical, que é a articulação, a origem da articulação, o nome, inclusive, articulação vem disso, né, e se articulam para fazer uma corrente. E as correntes e os outros partidos organizados passam também a fazer parte da corrente. Hoje nós temos, acho que 5 ou 6 correntes organizadas no PT, com pensamentos diferentes e às vezes com estratégias diferentes. A DS, agora não tem mais articulação, tem o campo majoritário, que junta, é o maior, por isso é majoritário, junta vários grupos menores, a DS, a MS, o Trabalho, enfim, esses grupos menores. E aí, claro, que as microcorrentes dentro de cada estado. E nós sempre ficamos meio à margem desse processo. Eu fui organizado numa corrente até 1990 na articulação. Depois saí da articulação na CUT. E nós, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, com o Plínio da Rua do Sampaio e outros grupamentos, nós entendemos que nós precisamos fazer o PT voltar a ter um debate sobre um tripé que era um partido de base, ou seja, voltar a discutir com a base, deixar essa discussão que é importante, mas que ela não pode ser a principal, que é o parlamento. Nós não podemos direcionar toda a nossa energia para o parlamento, porque eu me permito só fazer um parênteses, você tem uma experiência boa de parlamento, e o parlamento não nos representa. Né? A Câmara Federal, a Assembleia Legislativa, as câmaras municipais, o Senado, não representam a população, não na sua maioria. Eles representam setores organizados, que ainda que minoritários, mas organizados, e que elegem os seus representantes. Então, eu sempre dou como exemplo, você não tem 60% de agropecuaristas no Brasil, mas o Congresso Nacional tem 60% dos deputados que fazem parte, né, de uma frente, ainda que às vezes pontual, que defende, veja agora o que aconteceu com o marco temporal. Nós tivemos 113 votos contra 360 votos, né, que é uma articulação dos agropecuaristas. Você não tem 40% de banqueiros, mas tem 40% de deputados que defendem os banqueiros. E assim com os segmentos religiosos, com a indústria. Esse processo fez com que nós entendêssemos o seguinte: não dá para apostar todas as fichas no parlamento. Que aí você tem concessões que não seriam as concessões que você faria se estivesse organizado pela base. Então, vamos construir uma corrente que seja organizada pela base, que tenha uma relação com a agrobiodiversidade, que o nome ficou muito grande, né? Mas que era a relação da ecologia, com a
processo da pequena agricultura, da cultura familiar, e que, obviamente, que seja pela base com a agrobiodiversidade e que tenha uma relação muito forte com os direitos humanos. E foi por aí que eu me entendi de novo participando, né? Aliás, fizemos um convite para você aqui, ó, vou dedar aqui ao vivo, fizemos um convite para você participar, porque eu tenho perfil para isso, né? Participar de um grupo que discute internamente o PT. Nós somos minoritários, nós temos 3 deputados federais, temos meia dúzia de deputados estaduais, alguns vereadores e tal, mas somos minoritários. Uma volta a discutir ideologia, discutir política. Discutir política do ponto de vista da base do partido, que hoje é fragmentado. Eu acho que o Brasil passou por um processo de fragmentação política, e não só o Brasil, o mundo todo. Quando você vê a Itália, uma pessoa que até pouco tempo atrás foi eleita, né, era palhaço e nada contra absolutamente, porque é uma profissão extremamente respeitável, mas que tinha um outro viés e que acabou entrando praticamente como primeiro-ministro. A Ucrânia é o exemplo mais absurdo, se funda um partido e faz. E no Brasil você olha alguns partidos que não têm relação nenhuma. União Brasil, o que é União Brasil? É um partido que surgiu, sabe-se lá daqui. Se você perguntar para qualquer pessoa o que é União Brasil, não tem uma carta de princípios, não tem um porquê, não tem nada. Parece mais um negócio, eu diria que parece mais uma associação de classe, alguma coisa assim. Então, não tem finalidade de estruturar. Por isso nós temos um problema no Brasil. Nós pegamos e criamos inventamos algo para deixar a política mais igualitária. Nós criamos um fundo eleitoral, onde todos teriam as mesmas chances, porque teriam a mesma quantidade monetária, né, de dinheiro, os mesmos recursos para se fazer campanha. Aí nós vamos e estupramos o fundo, onde os ricos podem colocar o seu próprio dinheiro, ou seja, quem tem dinheiro sempre terá uma vantagem na política do Brasil. Depois nós dissemos que esse fundo seria proporcional ao número de deputados federais de um partido. E prostituímos o fundo, porque hoje os partidos trabalham para eleger deputados federais, não estão preocupados com governadores, com presidentes, com base. O negócio é quem pode entrar no nosso grupinho para juntar mais fundo eleitoral. E o PT sofreu com isso também. Eu acho que o que é mais complicado, Requião, é que dentro dos partidos, todos os partidos, aí você tem ainda os critérios estabelecidos, não por uma lei clara que todos... Bom, então eu vou concorrer estadual, quanto que eu teria? Você tem tantos candidatos, você divide o pacote lá por todos, todo mundo vai ter igual. X reais igual. Federal, X reais igual. Mas daí não, daí tem, se você já é deputado, você tem um valor a mais, se você tem algumas especificidades, você tem valores a mais. Se você está mais próximo, inclusive em alguns casos, para vereador eu vi muito isso, está mais próximo da direção, você tem um valor a mais. Então ficou muito uma relação quase pessoal, e isso é muito ruim porque faz com que as pessoas deixem de fazer muitas vezes as críticas que são necessárias e fiquem olhando lá para frente. Olha, se eu não tiver de bem com o presidente do partido e todos os partidos, não vem dinheiro. E aí dá no que deu, né? Demos um jeito de pegar uma boa ideia e transformar em algo horrível. Uma boa ideia que acabou virando uma confusão, né? Porque a boa ideia virou um negócio assim, o cara tem grana, ele tem ele tem o fundo eleitoral, ele tem o fundo partidário, mas ele tem o fundo extra ainda, porque ninguém acredita que uma campanha do Ratinho, por exemplo, tenha custado seja a mesma campanha com os mesmos valores que foi a campanha do Requião. Ninguém acredita nisso. Ah, mas eu gastei 1 milhão. Tem gente que diz que gastou 100 mil reais na campanha, ou 50 mil reais na campanha, e passou a campanha toda fazendo campanha de helicóptero. Bom, então fica difícil. Explicar. É mais ou menos a explicação de um senhor aí bastante famoso, conhecido tempos atrás aí pela sua, quase que levitava na sociedade, era o enviado de Deus e que recebeu uma chuva de Pix. Para pagar uma dívida de 2 milhões e pouco, recebeu uma chuva de Pix. Um deputado cassado agora, recentemente, que foi Deltan Dallagnol. É difícil, é bem provável, e que bom para ele, que tem tanta sorte assim e tanta gente que gosta. Mas é difícil para um ser humano comum, nós, pelo menos, somos seres humanos comuns, acreditar que você tenha milhares de pessoas simultaneamente que fazem o mesmo valor. Essas coisas, às vezes, ficam meio difíceis de acreditar nesse mundo real. Por falar nesse mundo de fantasia, o que mudou de 1985, quando o Tadeu Venere vira vereador de Curitiba, deixa de ser bancário, formado 95. Deixa de ser bancário, formado em psicologia e vira vereador em Curitiba. O que mudou de lá para cá? Bom, mudou a idade.
Não, quem não sabe, o Tadeu tá com 70, né, Tadeu? Bem mais velho. Né? Mudou a idade, mudaram os netos, mudaram os filhos. Mas em 95 nós estamos com o PT aqui. 85 a gente estava com o PT aqui também, começando com o PT, eu estava no movimento sindical. E até eu falei isso porque eu lembro que mudou a minha filha também, né? Porque agora eu tenho um neto que tem 40 dias, o Luca. E tem o João Vitor, o Gustavo e a Gisele, que você conhece. E a Gisele, eu andava na Rua 15 com a Gisele nos sábados, é uma coisa assim que hoje eu olho e falo, cara, só quando você é muito maluco fazer isso, né? Nós botávamos 4, 5 bandeiras, porque eram 4, 5 pessoas do PT, e da Muricy para Luiz Xavier, ali na Boca Maldita, nós ficávamos umas 10 vezes andando no sábado de manhã, assim, com as bandeirinhas nas costas e cantando a mesma musiquinha, né? PT, 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 PT. Você também fez essa maldade com a sua filha. As 5, 6 idas e voltas e a Gisele nas minhas costas, chegou uma hora que ela bateu na minha cabeça. Pai, não tem outra música, só PT, PT, PT. Na época não tinha mesmo, era só isso. E a gente veio eu acho que nós viemos numa expectativa de 85 em diante, de construção de fato de um partido pela base, sem os vícios que nós enxergávamos nos outros. Acho que até com uma certa arrogância. E em 95, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, você se depara com o mundo real. Não era o mundo imaginário, que a gente fez campanha em 92, foi a primeira. Eu entrei na chapa de vereadores para fechar a chapa, ninguém queria, como aliás não queria em 2016 também, quando eu voltei a ser candidato a prefeito. Mas entrei lá e aí entrei para fechar a chapa, era dos sindicatos bancários, acabei ficando na primeira suplência e assumi 2 anos depois. O que mudou de lá para cá, Maurício, que eu vejo assim, e vejo com uma certa decepção, é que nós éramos de fato um partido muito solidário. Muito solidário. Tínhamos as nossas dificuldades já de origem, mas era muito solidário. Nós fazíamos campanha com um material que poderia ser distribuído por qualquer um dos candidatos, porque todos os candidatos estavam naquele material. Eu lembro que eu ia no banco e entregava o que a gente chamava de santinho, que na verdade era um A4, com a fotografia, o nome de todos os candidatos e o número de todo mundo. Nós fazíamos festas e você infelizmente não pegou esse período, você já pegou um período bem complicado do PT. Bem individualista, digamos assim. Cada um é um partido. Né? Mas nós fazíamos as festas do PT, eu lembro do Rosinha, que ele fazia um negócio chamado Forrozinha, né, que eram os forrós do Rosinha, aquele pessoal esquisito que ia com aquelas roupas estranhas, festa estranha de jeito esquisito, mais ou menos isso. E todos os candidatos iam, e todos os candidatos falavam, e todos os candidatos pediam voto. Nós fazíamos jantares aqui, eu lembro que o jantar que nós fizemos, como eu trabalhava no banco, eu acho que o pessoal do banco gostava muito de jantar, por isso que ia nos nossos jantares, não é tudo que apoiasse, mas acho que gostava de jantar sábado à noite. Era no Madaloso, era no Dom Antônio, que era mais barato na época, hoje não dá mais fazer isso, mas ia todo mundo, só que chegava lá o Requião, que é candidato a deputado estadual, e eu era candidato a deputado estadual, abre para o Requião falar, chegou o Tiquinho que está aqui, candidato a deputado, fala o Tiquinho, chegou a Maria, fala... Todo mundo falava. Então, a nossa concepção é assim, nós precisamos de um partido que nos represente. E neste partido nós temos pessoas que vocalizam isso. Com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar meio complicadas. Eu lembro muito quando eu cheguei na Câmara, que foi um negócio, um choque de realidade para mim e para alguns que estavam lá. Porque a primeira reunião que nós fizemos, e foi a primeira que eu participei, eu ia de calça jeans, camiseta, aquelas camisetas escritas todas as coisas possíveis, né? E os caras ficavam me olhando do jeito que o Renato Freitas daquele tempo, né? O Renato também é muito esquisito hoje, mas o Renato é esquisito, mas ele é elaborado, né? E a gente era esquisito sem ser elaborado. E a primeira reunião que nós fizemos foi uma reunião com o presidente da Câmara, que era o Luiz Simões, à época, e eles estavam discutindo a cassação do mandato do Marcelo Almeida, que também aprontava horrores lá dentro. Né? Aí, lá pelas tanto, fui falar, ele falou, não, nosso deputado bancário vai falar, tá? Porque ele falou, nós somos uma família, nós precisamos nos proteger. Aqui só tem 29 vagas, e lá fora tem 800 para entrar. Então, nós somos todos amigos. Eu falei, bom, presidente, primeiro deixar claro o seguinte, eu não sou amigo de vocês, não tenho amigos aqui, acho que foi um desastre, não tenho amigos aqui, não sou amigo de vocês. Eu vim aqui
e não faço parte da família. Família é coisa do sul da Itália. Então, aqui ficou um climão. E aí eu falei, e presidente, eu vim aqui porque eu quero disputar o seu lugar. Nossa, foram 2 desastres, Maurício. Aquilo mudou muito, e claro que eu não aprovei nada em 8 anos de Câmara Municipal, aprovei muito pouca coisa. Uma das coisas foi o fim do recesso das escolas. Nós conseguimos recesso em janeiro, que não tinha para os funcionários de creche. E algumas coisas pontuais. Mas a outra mais engraçada, que pelo menos eu lembro na Câmara, nesse período, foi quando a gente ofereceu o título para o Betinho, que ainda à época era um cara que estava começando a organizar a campanha do Fome Zero, né? E ele foi muito criticado. O Betinho é o Frei Beto, né, para o pessoal que não o Betinho era o cara que é irmão do Enfio, né, que fez todo o processo da Fome Zero aqui no Brasil, quando ele voltou do exílio, e acabou morrendo na época, quando começou o processo da epidemia, porque virou uma epidemia de AIDS, ele morreu por transfusão. Ele e o irmão dele morreram por transfusão de sangue, porque todos eles tinham, né, hemofilia. E eu lembro que a gente ofereceu o título para ele, porque um deputado aqui, o Cadeia, lembra dele? Fez uma série de críticas a ele e tal. Daí em 28 anos nós tivemos 3 títulos de cidadão honorário. Um para doutora Isabel, agora há pouco tempo, um para o frade Pertinello, aquele monge Pertinello lá, que é o Fernando, e da Casa dos Meninos lá de Quatro Pinheiros, e outro Betinho. E quando chegou o Betinho, me chamaram e falaram, não, você faz tudo contra a gente aqui, você vota contra a gente. A gente começava as votações na Câmara de Vereadores do orçamento às 4 horas da tarde. Se eu sou maluco hoje, você imagina você apresentar 236 emendas, defender as 236 por 5 minutos cada uma e depois justificar. 3 dias falando. Até as 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Cara, judiava muito, pessoal. É um troço muito louco. Então a minha relação não é propriamente muito boa. Não é uma relação política, digamos assim, não era uma relação política. Aí o cara chega e me chama assim, nós vamos rejeitar a emenda do Betinho. Como vamos rejeitar? Vamos rejeitar a emenda do Betinho porque você nos sacaneia muito. Tudo bem. Ou você pede desculpa para todos os vereadores. Fala, não vou pedir rejeito do Betinho. Sei que eles não quiseram rejeitar, transferiram. Chegou na semana seguinte, todo mundo estava para acompanhar. Aí quando eles falaram que rejeitar, falaram, pode rejeitar isso. Pode rejeitar. E o Jair César também, era o vice-presidente da Câmara Municipal, que eu já tenho para quem dá. Não vai ser mais para o Betinho. Nós já mudamos e eu já falei com a pessoa. E ela disse que vem aqui, que era a Andréia. A Andréia era uma senhora aqui, bastante conhecida, que todo ano fazia aquele concurso bem bolado. Ela foi 3 anos bem bolada, né? Das casas noturnas, todas ela era mais conhecida aqui. E lá do Moonlight. E aí eu falei, e a Andréia disse que vem aqui receber o título. E como ela conhece muita gente daqui, ela vai dizer quem vem, ela vai trazer todas as amigas dela. Quem vai lá, o que faz e como faz. Ela vai, então aprova logo o Betinho. Era mais fácil. Eu acho que isso que mudou de lá para cá. Hoje você não tem nenhum espaço e a comunicação hoje ela ficou muito fragmentada e muito incerta, Maurício. Hoje, com esse processo de fake news, você vê o ex-presidente Jair Bolsonaro agora, no sábado, dizendo que as vacinas têm grafeno que se localizam depois nos testículos e no ovário, e isso compromete a saúde das pessoas. Depois a gente não sabe por que a poliomielite está voltando no Brasil. Então é uma coisa assim absurda, que eu acho que as informações não são muito difíceis. Mas naquele período eu acho que nós tínhamos muito mais solidariedade. Mas a história se repete como tragédia, né? Sim. Porque nós já tivemos aqui a guerra das vacinas, a revolta das vacinas, e parece que a gente não aprende com a história. E por falar em história, Tadeu, nós estamos mais uma vez com a venda da Copel, que já quase aconteceu, quase aconteceu aqui no Paraná. Não aconteceu porque o maluco explodiu as Torres Gêmeas. E agora ninguém fala disso. Como é que acontece esse silêncio agora? Por que essa resignação da sociedade? Maurício, eu acho que a gente está passando um processo desses 6 anos, né, 2 depois da Dilma e com o Temer, e 4 anos do Bolsonaro, de uma certa resignação. E quase que uma situação assim que não adianta porque não resolve. Os servidores públicos estão há 6 anos, indo um pequeno percentual agora para 7 anos sem reajuste. A situação das escolas está precária. As privatizações, que em alguns casos são bastante questionáveis, aconteceram sem que houvesse de fato uma resistência popular. O Jair Bolsonaro desconstruiu o Estado.
Não Nós há temos uma um crise único, institucional, né? Não há um único lugar onde se vá que não tenha tido problema, desconstruiu. Mas o que o Jair Bolsonaro e o seu grupo, né, os 20 mil militares, ou 15 mil militares que ele colocou no governo, inclusive o Coronel Cid, que agora está aí mostrando os seus diálogos no celular, mostrando claramente que o golpe estava em curso e que, como dizem alguns bolsonaristas, né, inclusive o filho do Jair Bolsonaro, isso mostra que o presidente não estava envolvido. O presidente sabia e não estava envolvido. Ora, sabia, foi embora, e como é que não estava envolvido? Então, essa resignação, ela meio que amorteceu as pessoas para se organizarem, para irem para as lutas que acham que são necessárias. E a Copel hoje passa por um processo muito semelhante à política. Na política, com a Lava Jato, que agora começa também a mostrar o outro lado da Lava Jato, os acordos feitos entre Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, a força-tarefa, né, da Lava Jato, alguns delegados da Polícia Federal, e que se beneficiaram muito com isso. Eu acho que agora com essa... Inclusive politicamente, né? Ganharam um holofote que jamais teriam. E financeiramente, né? Porque é inegável que você recebe 2 milhões e 300 mil reais de diária, é só a ponta do iceberg. Porque tem muito mais coisa nisso aí, que a operação spoofing, mas inclusive, algo revela. Que poderia ter sido benéfico para o Brasil. Eu acho que era. Uma operação que estava abrindo a caixa preta da corrupção, que ia mostrar que o Ministério Público serve para alguma coisa, que o Judiciário não está aí só para absolver e colocar os filhos dos desembargadores trabalhando no serviço público em cargos comissionados. Vira um grande conluio, para não falar outra coisa. Negócio, né? Um grande negócio. Isso, de quem apoiava a Lava Jato e vê a realidade, o cara fica descrente. O cara que já não apoiava fica descrente. Não acreditam nos políticos, não acreditam no Ministério Público, não se acredita no Judiciário. Não sobrou instituição que dê guarida. E aí, por extensão, Maurício, acho que você encaminha exatamente o raciocínio. Por extensão, não acredito nas empresas públicas. Por que eu vou defender a Copel? Por que eu vou me expor para defender a Copel, se nem os seus funcionários, e hoje é verdade, a maioria dos seus funcionários está preocupado com os destinos da Copel. Por que eu vou defender a Copel se eu abro lá e vejo que tinha um acordo de 3 bilhões e 200 milhões de reais que a Copel não colocou no seu balanço? E há outro ainda que certamente aparecerá no tempo oportuno. Por que eu vou defender a Copel se eu olho e vejo um diretor da Copel recebendo 800 mil, 600 mil, 500 mil de bônus e a minha luz continua aumentando? Então eu descreio do serviço público, assim como a Lava Jato fez com que eu desacreditasse da política e das grandes empresas nacionais. Dias atrás, quando fizeram a convocação para que fosse um ministro na comissão que eu faço parte, Comissão de Fiscalização, foi um diálogo muito interessante, porque o ministro estava lá e nós colocamos, um dos deputados colocou claramente para ele que ele esteve, durante a Operação Lava Jato, e foi convidado para ir numa delegação da Câmara Federal à Inglaterra, e fizeram com aquele que seria o procurador-geral da Inglaterra, lá, semelhante ao nosso aqui, sim, um diálogo sobre a situação que o Brasil está vivendo. Ele falou: olha, vocês deveriam estar todos presos pelo que vocês estão fazendo com a indústria nacional. Nós aqui fizemos uma investigação muito profunda sobre a Rolls-Royce e o processo muito semelhante ao Brasil, de corrupção, de compra de pessoas ligadas ao mundo empresarial e ao mundo político no mundo inteiro. A Rolls-Royce não perdeu um contrato, não demitiu um funcionário, não esteve em nenhum momento ameaçado. Aqui você quebrou praticamente toda a indústria pesada do Brasil. Toda a indústria pesada, toda a engenharia. 4 milhões e 800 mil pessoas perderam empregos direto ou indiretamente. A Odebrecht, que era que corrompia, eu não tenho a menor dúvida, está lá nos seus arquivos, de 180 mil funcionários, 200 mil funcionários, passou a 30 mil. Demite 50 mil engenheiros e perde praticamente toda a sua inteligência. Então, não era mais fácil. A empresa deixa de existir e o patrão, que era quem se beneficiava, está solto. Olha o que acontece com a Americanas. Nós estamos com uma CPI da Americanas S.A. Os 3 grandes donos da 3G, que era a principal acionista Americanas, né, o Teles, o Sicupira e o Lehman, que são os homens mais ricos do Brasil, entre os mais ricos do Brasil, estão livre, leve e solto. Ninguém foi chamado nem para depor. Compraram a Eletrobras. E vão fazer a mesma coisa na Eletrobras. Aliás, a Light já está praticamente em recuperação, porque também é o mesmo sistema.
que é você maximizar a distribuição de lucros, como estavam falando com a Que é o que Petrobras. estão fazendo com a Copel aqui. A Copel aqui está Só distribuindo sai pra distribuir. lucro, só sai dinheiro, não entra dinheiro, maquiagem, subvalorização dos ativos para vender ela mais barato para o mercado. Eu compararia, grosseiramente, que me ocorre agora, a você ter uma vaca premiada. E tem uma vaca premiada, ela te dá muito leite, e esse leite você vende e reinveste na vaca com alimentação, com bom trato. De repente você para de investir e só tira. Chega uma hora que ela vai morrer. Vai definhar. E o que está acontecendo com as empresas públicas é que elas são excelentes empresas, com tecnologia, com conhecimento, com aquilo que muitas vezes a empresa privada não tem, que é um processo permanente de pesquisa. E você hoje faz na Copel, faz na Sanepar, faz na Eletrobras um processo de só tirar. Tudo que entra ali, olha a Petrobras, as ações da Petrobras estão a R$ 29, R$ 30. A Petrobras distribui dividendos a 14,30 cada dividendo. Então ela distribui 50% do valor da sua ação numa distribuição de dividendos. Isso não existe. Não existe no mundo corporativo e aqui existe. E agora a Petrobras ainda está tirando petróleo dos nossos poços adoidado, mandando para os Estados Unidos, eles estão fazendo reserva e nós estamos queimando a nossa reserva. E refina e devolve, né? Isso que é o mais grave. Então, hoje, quando você olha assim, o que está se tentando fazer no Brasil é minimamente você reconstruir alguma coisa que possa ser semelhante a um parque industrial. Que hoje o parque industrial nosso, a indústria brasileira, ela contribui com o PIB, o equivalente ela tinha contribuição em 1919. Ou seja, nós estamos tendo uma mesma participação no PIB brasileiro hoje que nós tínhamos 100 anos atrás, que era o período do café, né? Mas o governo Lula não está deixando a desejar? Eu acho que o governo Lula está fazendo aquilo, Maurício, que neste momento é possível fazer. O que o governo Lula, desde o início, se propôs? Nós vamos voltar a produzir comida, fazer com que a gente reduza, ou o ideal, diminua a fome, diminuir porque não vai reduzir a desigualdade, investir em educação, para nos próximos 10 anos nós termos algum parâmetro, e algumas coisas de infraestrutura, muito pouca realmente de infraestrutura. Mas eu olho o Congresso Nacional, nós temos 130 votos dentro do Congresso. Ou seja, o Lula é refém do Congresso? Eu acho que a sociedade é refém do Congresso. Mais do que o Lula, a sociedade é refém do Congresso, porque a sociedade que queira ter outro tipo de atuação do Congresso, dificilmente, sem contrapartida, e a gente sabe o que significa essa contrapartida, dificilmente será atendida. Se você pensar numa política industrial, hoje uma política industrial para 20, 30, 40 anos, neste Congresso você não aprova. Nesse Congresso não aprova. É um Congresso muito ruim. É muito ruim, assim. Eu acho que a instituição tem que ser preservada. Agora, as pessoas também precisam pensar em quem elegeram. E cobrar de quem elegeram. Eu sempre lembro do Frei Beto. O Frei Beto disse que política é que nem feijão na panela, só funciona na pressão. Tem que cobrar deles. Por falar em pressão, então, o que nós temos e temos visto bastante, até em alguns adesivos, é aquele negócio. Política não é profissão. Então, criou-se uma mítica de que empresário sabe tocar a coisa pública, e até hoje eu não vi um empresário eleito para um executivo que deu certo. Porque educação pública não é para dar lucro. Empresa pública não pode dar prejuízo, mas o lucro dela é o lucro social. Ela devolve à sociedade. Esses pretensos empresários que não deram certo, que viram políticos, como o nosso governador, que jamais, o pai dele não deixou ele assumir uma empresa da Rede Massa, mas ele assume o estado do Paraná e ainda é reeleito e com uma bela de uma propaganda se mantém bem avaliado. Por que as pessoas querem que para tocar um estado, para gerir um país, uma cidade, um estado, o cara não tem que entender de finança pública, mas ninguém na hora de ir no médico para fazer um transplante de coração procura um mecânico? Eu acredito, Maurício, que muito disso é, como eu falei, a criminalização. Você olha um discurso bonito, vou dar um exemplo, nós temos um exemplo claro aqui do senador Eurovisto, que é uma pessoa respeitável, um empresário aqui, acho que deve estar com 80 anos hoje, um empresário de longa data, foi professor do cursinho na época do Dom Bosco, depois juntaram com o Bardal, quando havia ainda Camões, em 72, fizeram positivo. Aí eu entro com uma vírgula e um parênteses, Descubram como surgiu o positivo e o que ele fez para fazer o positivo. Então, daí a gente começa a entender um pouquinho mais como funciona. Todo, e acho que naquele momento que aqueles professores tinham uma visão diferente, eu lembro que os primeiros meses do positivo, eram 3 ou 4 dos melhores professores que nós tínhamos em Curitiba na década de 70. E eles fizeram um cursinho pequeno,
com 2 meses de aulas gratuitas para que todos pudessem ir lá, e principalmente nessa área de Hoje conhecido como engenharia. dumping. Nessa área de engenharia e da área de ciências, que hoje chama Ciência da Saúde, mas que era medicina, os 2 cursinhos mais conceituados de Curitiba e do Paraná eram justamente o Bardal e o Dom Bosco. Eles fizeram o cursinho chamado Positivo, que era a época do Positivo. Quebraram o Bardal. Mais do que isso, eu acho que nos 2 meses que eles fizeram, Maurício, aquele troço, ninguém pagava nada, todo mundo ia, só que tinha um compromisso. Se fosse aprovado, deixava a fotografia e o nome e colocava como aprovado pelo Dom Bosco, ou, aliás, pelo positivo. Só que ele ficou 2 anos no Dom Bosco, 3 anos no Bardal. Aí foi uma chuva de gente sendo aprovado. No ano seguinte ampliaram, tiveram competência para isso. Tem seus méritos. Fez a Positivo Informática. Tem competência para isso. Mas como senador mas não também, existe. Assim, tem competência para isso, mas viveu sempre às custas do Estado. Nenhum grande empresário, aliás, nenhuma fortuna no mundo, na história, eu brinco que desde o período das pirâmides, foi feita sem o Estado. Seja o nome que a gente quiser dar para o Estado, mas o Estado, ou seja, a contribuição da maioria das pessoas é que fez com que alguns ficassem milionários. Há um dado muito interessante. O Estado dando terras, o Estado entregando, facilitando é a sempre o Estado bancando as grandes fortunas. Se você pegar, tem uma trilogia de um autor aqui brasileiro, que muita gente não gosta dele por isso que ele não é historiador, ele é jornalista, mas que tem algumas coisas de pesquisa bem interessantes que ele escreve, que é o Laurentino, que é aqui de Maringá. E ele escreveu alguns livros muito fáceis, eu digo que são livros didáticos, né, livros de escola, que é 1822, 89 e tal, 1808. Daí ele fez uma trilogia sobre escravidão. Ficou muito interessante. E no último livro dele, que ele escreve sobre a escravidão, o 3º livro que ele lançou no passado, ele começa no dia em que é votado, a semana em que é votado a abolição formal, né, da escravatura no Brasil, ou da escravidão no Brasil. Se você pega os argumentos daquele período dos senadores, por que não poderia? São os mesmos argumentos de hoje. Por quê? Porque os escravocratas de 1888, a elite de 1888, na época a elite do café, que já tínhamos tido todo o processo de queda do açúcar, é a mesma elite de hoje. Não muda, eles continuam. Se você pegar as famílias que estão no Congresso Nacional, raras vezes, nós somos a exceção à regra, os perrapados aí que eu sempre brinco. Mas são as mesmas famílias, são as mesmas fortunas. Então, quando você olha assim, por isso que eu dei exemplo, o Ouro Visto é uma pessoa respeitável, um empresário bastante conceituado, está lá. Mas qual é a contribuição do Ouro Visto para o Paraná? Zero. Qual é a contribuição que deu a família Dias para o Paraná? Você não tem. Se você olhar, e daí você pega outros empresários que foram lá. Eu digo que às vezes vão lá para fazer alguma coisa muito pessoal, além de distribuir emendas, coisas muito particulares. Eu brinco que alguns políticos que entraram na política no Paraná, eles entraram porque eles não conseguiram virar sócio do Country Club. Talvez isso. Uma vingança. Talvez isso também. Parece que estão se vingando da sociedade. Mas eu vejo assim, você quer colocar uma pessoa que está bastante em evidência hoje, por isso a gente pode falar muito tranquilo disso. Concorre a senador um Tony Garcia. É eleito senador. Qual é a contribuição? O Tony quase se elegeu, lembra aquela política de quebrar a cabeça? Quebrar a cabeça, era ele e o Zé do Chapéu. Qual é a contribuição que teve o Zé do Chapéu para o Paraná? Qual é a contribuição que teve o que tem esse politicamente. menino? Politicamente. O Flávio, quais são as posições do Flávio Arnes no Congresso? Eu até digo que o Flávio tem uma linha que ele trabalha com as APAES. Mas só a PAI. Mas se você tirar isso... Então, essa história que empresário vai lá e vai administrar bem o Estado, que empresário... se empresário administrasse bem o Estado, se empresário fizesse tudo isso, não precisaríamos nem ter, por isso você fazia um concurso para gerente. Você tinha os gerentes e pronto, e acabou. Os empresários de sucesso como o Lehman são os caras que quebram as americanas e não sofrem nada. Aí entra o problema que nós falamos no início dessa conversa aqui, desse papo rec. O parlamento não nos representa, enquanto população na sua maioria, porque os setores que controlam a sociedade, controlam de forma ampla, eles elegem os seus representantes. E ao eleger os seus representantes, eles fazem aquilo que é o objetivo principal de todos os que ali...
tomar o orçamento. Tomar orçamento e ganhar dinheiro. Quando toma orçamento, indiretamente ou diretamente, mas muitas vezes diretamente, quando você toma orçamento é dali que você diz quanto que vai para o executivo, quanto que vai para o judiciário, quanto que vai para o Tribunal de Contas, quanto que vai para o Ministério escola, Público, quanto que vira hospital, quanto que vira hospital ou construção de uma rodovia, como foi agora o caso recentemente do asfaltamento de uma área de alguns quilômetros, né, do hoje ministro das Comunicações, mas que fez uma emenda que eu chamo de emenda altamente pessoal, direcionada para a sua fazenda, com recursos públicos. Quer dizer, qual é a contribuição que a União, que o Estado, que o país tem com esse tipo de política? Nenhuma. Então é melhor que você vá lá e fique um tempo, e depois tem um detalhe, né? Você fala assim, política não é profissão. Concordo plenamente. Tanto não é profissão que nós, eu lembro muito do dia, Maurício, 17 de dezembro de 2006, nós votamos a tal aposentadoria para os deputados, eu fui contra, nós só tivemos um voto contrário. Nós tivemos um caminhão de votos favoráveis, depois, graças ao OAB... Eu brinco, né, porque tinha 14º, 15º, 16º, convocação, desconvocação, aposentadoria, eu cheguei e você acabou com tudo, Tadeu. Deixou nada para nós. Pois é, a minha mãe foi muito lembrada no dia da... Chegou minha vez lá, o Tadeu tinha cancelado tudo. Mas o mais engraçado dos carros, nós tínhamos os carros, nós identificamos. Logo que cheguei lá, falei, demorou identificar. Não, daí fica perigoso. Falei, perigoso para quem? Onde é que vai ser carro? Identificamos um carro, acabamos no 14º, 15º, acabamos com a convocação, desconvocação, acabamos com aquele processo que você tinha de ficar um pouco a mais, receber aquela coisa, que era o jeton. O Geton foi muito engraçado, porque nós tínhamos um deputado do PT que era muito, muito amigo do Geton, né? Ele já tinha sido deputado. Ele falou, você faz isso porque você nunca viveu aqui em Curitiba, nós que somos do interior precisamos disso. Cara, isso é loucura. Então, não é lugar para você tentar arrumar a vida, eu acho. Eu acho que a boa política muda a vida dos outros, não a sua. Político que muda de vida está fazendo alguma coisa errada. E eu falo uma coisa sempre, Maurício, assim, respeitando, claro, as heranças ou os benefícios ou o patrimônio anterior que a pessoa tenha, e tem, muitos têm, ou que tenha desenvolvido no período algum tipo de renda que possa lhe trazer um benefício extra, é possível, mas via de regra, uma pessoa que faz política no campo normal ou está no serviço público, seja ele juiz, embargador, promotor, vai viver bem, mas não vai ficar milionário. Ele vai ter uma vida boa, mas se ele ficar milionário é porque roubou. Tadeu, não tem jeito, não é pra gente encerrar. Não tem jeito. PT tem jeito? Eu acho que tudo tem jeito. Brasil tem jeito? Brasil tem jeito, PT tem jeito. As coisas... Eu sou otimista, sabe, Maurício? Porque se você não for otimista e fizer política, você vai fazer política muito pelo lado negativo. Eu acho que a política muda a vida das pessoas. A política melhora ou piora, mas ela muda a vida das pessoas. E nós temos que fazer sempre a política, inclusive, como um exemplo. Eu vou muito nas escolas e falo muito para os meninos, vocês têm que participar da política. Para quê? Falo, vocês não reclamam que está ruim isso, ruim aquilo, vocês podem melhorar, vocês podem mudar. Então, olha alguma coisa boa. Eu ainda sonho que a gente tenha um dia a disciplina de política dentro das escolas. Debate de política e direitos humanos. São duas coisas que eu quero muito fazer isso. Eu tenho uma ojeriza, um asco das pessoas que dizem que a política tá ruim. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas essas pessoas, esse alguém nunca é ela. É sempre um terceiro. É aquela história assim, nós vamos lutar até a sua última gota de sangue. Tadeu, obrigado por ter vindo. Eu agradeço, Tadeu, hoje inaugurando uma coisa diferente aqui, Tadeu. Vai sair com o primeiro presente aqui do pessoal para lembrar da gente tomar um café. E é personalizado ali, ó. Papo Rec Tadeu Venere. Muito bacana, obrigado. Vai para lá, quando for lá já sabe, né? Você conhece bem aquilo lá. Aliás, eu convidei para ficar lá aquele dia. O Tadeu quer que eu vire deputado federal. Tô tão bem aqui, Tadeu. Tô tão tranquilo aqui. Mas vai ser bom, Maurício. O Tadeu me convida para ser deputado federal, eu convido ele para ser prefeito de Curitiba. A gente vai pegando o macaquinho e botando um no ombro do outro aqui. Mas é legal. Obrigado pelo convite, obrigado pelo presente e sucesso para vocês aí. Tadeu, um abraço. Valeu.